Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar, mais uma vez, sobre Afeganistão, o tema mais importante da política internacional nesse momento, mas por um olhar que não vem sendo feito com tanta frequência até aqui, e com razão. Havia talvez temas mais imediatos a serem analisados. Mas agora, acho que é o momento da gente tentar olhar um pouquinho para a posição da China diante do Afeganistão. E fazê-lo deixando um pouco de lado uma certa visão triunfalista que se construiu em torno da China, como se ela tivesse ficado extremamente satisfeita com a derrota americana, que talvez tenha mesmo ficado, e que a aliança com o Talibã seja absolutamente benéfica para os chineses. A China tem inúmeros motivos para ficar extremamente preocupada com aquilo que vem acontecendo no Afeganistão, mesmo com a ideia de buscar uma aproximação com o grupo Talibã que agora governa o país. A retórica do governo chinês, de domingo para cá, foi de críticas intensas contra os Estados Unidos. Pessoas do governo chegaram a falar que esse era o último suspiro de um império. Chamaram a intervenção e a ocupação militar norte-americana no Afeganistão de uma aventura militar irresponsável. Falaram de uma saída apressada e mal planejada e que os efeitos absolutamente nocivos que os Estados Unidos deixam para o Afeganistão são nada menos do que a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram em outras oportunidades no Iraque e na Síria. Desde então, a gente aqui no Petit Jornal vem falando bastante sobre a movimentação chinesa de uma aproximação ao Talibã, no sentido de buscar influência econômica naquele país, com várias oportunidades em termos de reconstrução e, por exemplo, de obras de infraestrutura que ajudem a China a se ligar não apenas ao continente asiático, mas também ao Oriente Médio, chegando até mesmo a rotas que possam levar produtos chineses para a Europa. Ou ainda, a tentativa chinesa de, ao fazer um contato com o Talibã, tentar conter e impedir uma eventual influência, um eventual contato do Talibã com grupos separatistas ou radicais muçulmanos da própria China. Mas, passada a adrenalina do primeiro momento, a China também começa a calcular os problemas que ela passa a ter daqui para frente. Os Estados Unidos interpretam que, muito embora tenha havido sim um abalo do seu prestígio ao deixar o Afeganistão naquelas condições com a ascensão do Talibã, por outro lado, os Estados Unidos deixam de ter um problemaço na mão. Uma guerra de 20 anos, cara, impopular e, na prática, quase impossível de se obter uma vitória, e que agora esse problema passa a ser da China, que está ali do lado e que vai precisar manter a estabilidade no Afeganistão. Sobretudo porque o Talibã pode ser um fator de desestabilização de toda aquela região, ao norte e ao sul do país. E aí, temos que pensar nas pretensões chinesas de fazer uma ligação de infraestrutura entre a China e todo o sul da Ásia, Oriente Médio, norte do continente africano, chegando até a Europa. Eventuais instabilidades no Afeganistão poderiam se tornar uma verdadeira dor de cabeça para todos os projetos de infraestrutura da China pela região. E há uma avaliação por parte dos principais analistas internacionais acerca do nível de influência que a China seria capaz de exercer sobre o Talibã. E que essa influência seria, no mínimo, limitada. Haveria, naturalmente, uma influência econômica, mas sem que a China fosse capaz de ditar, na prática, aquilo que o Talibã vai fazer ou deixar de fazer. Sobretudo porque o próprio Talibã sabe que a China não é um país que tenha grandes apetites para uma eventual intervenção no país, principalmente
sabendo das dificuldades pelas quais os Estados Unidos passaram, que a União Soviética passou, que o Império Britânico passou, ou seja, invadir o Afeganistão para reverter eventuais políticas do Talibã, não parece estar no horizonte da China, o que diminui bastante a sua capacidade de ditar os rumos do país. Além disso, os Estados Unidos ainda ganham mais um bônus, que poderá ser utilizado contra a própria China. Ao se livrar de um conflito incômodo como esse no Afeganistão, os Estados Unidos passam a ter mais liberdade para utilizar os seus recursos que estavam empregados no Afeganistão na contenção da própria China no continente asiático. Os Estados Unidos terão mais dinheiro, mais soldados e mais armamentos, além de menos desgaste para serem utilizados junto a aliados norte-americanos na contenção à influência chinesa na região. Principalmente agora que quem vai ter que tomar conta do Afeganistão será a China, e ela sim terá uma distração que foi tão nociva a uma grande estratégia norte-americana ao longo dos últimos 20 anos. É sintomático que ao longo de todo esse caos, a embaixada chinesa em Cabul siga aberta, sem qualquer sinal de evacuação, e que o governo chinês venha pedindo ao Talibã moderação e prudência na implementação das regras religiosas. Me parece claro nesse momento que, passados os primeiros momentos pós a ascensão do Talibã ao poder, ou reascensão do Talibã ao poder, a China começa a contabilizar a tudo aquilo que conseguiu de positivo e de negativo. E talvez o saldo não seja tão positivo quanto se imaginava em um primeiro momento. Se com essa coluna e com as anteriores o Petit Jornal te ajudou a entender um pouquinho mais o cenário afegão, eu te convido a se tornar um apoiador do nosso projeto. Você é fundamental e indispensável para a manutenção do Petit Jornal, tornando-se um apoiador do nosso projeto. E para fazer isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br. Por lá você consegue deixar sua contribuição no Brasil ou no exterior. Te convido também a dar uma olhada na próxima aula gratuita que o Petit Jornal vai oferecer, intitulada O Jogo de Putin, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a geopolítica da Rússia. Mais uma vez, é uma aula gratuita que vai acontecer na próxima terça-feira, às 21 horas. E quero lembrar que o Petit Jornal segue gratuito em todas as plataformas de podcast, mas se você quiser dar mais uma força para o Petit, você pode ouvir os nossos episódios no app do nosso parceiro, a Orelo, um aplicativo que valoriza bastante os produtores de conteúdo. Baixe o app, ouça o Petit Jornal por lá e você já vai ajudar bastante o nosso projeto. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.